Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa última aula da introdução à patologia. Acabaremos essa playlist e iniciaremos uma nova playlist falando apenas de inflamação. Aí iremos para outro assunto. Então, a inflamação vai ter toda uma playlist. Vamos falar, para terminar, a parte de substâncias de uso abusivo, impacto clínico e patológico. Só para não dizer que eu não falei das flores. O uso abusivo de substâncias psicotrópicas representa um desafio crescente no sistema de saúde global. Essa apresentação explora mecanismos patológicos, manifestações clínicas e consequências do consumo de drogas ilícitas, proporcionando uma base sólida para profissionais de saúde, no diagnóstico e gestão dessas condições. A definição de toxicodependência, uso abusivo, autoadministração de substâncias fora do contexto médico e dos padrões socioculturais aceitos pela sociedade. O vício é uma condição de uso compulsivo com dependência psicológica não necessariamente física, e a tolerância é a necessidade de doses progressivamente maiores para atingir os efeitos da dose original, relacionada com a adaptação metabólica. Os critérios diagnósticos. A soma desses critérios, a partir de 3 deles, já confirma o diagnóstico de dependência. Nos comportamentais, o uso de quantidade ou frequência maior do que o pretendido ou aceito, insucesso repetido nas tentativas de redução ou cessação, que é a dependência, né? O tempo excessivo despendido na obtenção, uso ou recuperação dos efeitos, abandono de atividades sociais e profissionais. E nos fisiológicos, sintomas de intoxicação, uso continuado apesar dos efeitos conhecidos adversos, desenvolvimento de tolerância farmacológica e uso do medicamento para controlar manifestações de abstinência. A dependência física resulta na alteração fisiológica que provoca manifestações clínicas características quando há suspensão do uso da substância, que é a neuroadaptação. No caso de opioides, a morfina inibe a proteína G, aumentando a atividade do adelinato ciclase e a síntese de AMPC, responsável pelas manifestações da síndrome de abstinência de opioides, né? O etanol é a droga mais consumida mundialmente. O etanol representa a substância psicoativa mais utilizada pelos seres humanos. Embora o consumo moderado seja socialmente aceito, a intoxicação alcoólica aguda ou crônica constitui causa de numerosas doenças graves, muitas delas incapacitantes ou fatais. E não vamos entrar na parte social, em acidentes de trânsito, enfim, de natação, que a pessoa vai nadar e morre afogada. Não vamos falar sobre a parte de a pessoa ficar mais violência e entrar em conflitos, não só em casa, como em locais, armado ou não, enfim. Então, estamos focando só na parte de patologia, mas a parte social também é extremamente grave no caso do etanol. A farmacocinética do etanol. A absorção completa no trato intestinal e via respiratória, distribuição rápida e uniforme para todos os tecidos do organismo, a metabolização primária no fígado e trato gastrointestinal por vias oxidativas e não oxidativas, e a eliminação, conversão final em acetato acetil-CoA para eliminação e utilização metabólica. O metabolismo gástrico, responsável pela oxidação de 20% da quantidade ingerida, é significativamente menor em mulheres, devido à menor expressão de álcool desidrogenase gástrica, explicando parcialmente uma maior suscetibilidade feminina aos efeitos lesivos do álcool. As vias oxidativas do metabolismo do etanol. O metabolismo oxidativo do metanol ocorre através de 3 vias principais. Nos hepatócitos, todas convergindo para a produção de acetaldeído como produto intermediário crucial. A álcool desidrogenase, ADH, converte etanol em acetaldeído. A catalase oxida o etanol, utilizando o peróxido de hidrogênio.
O CYP2E1 gera radicais livres e acetaldeído no retículo endoplasmático. Os efeitos lesivos do etanol ou do álcool dependem fundamentalmente dos seus metabólitos. O desequilíbrio redox. A formação de acetaldeído consome NADP, gerando excesso de NADPH. Essa alteração em relação a NADPH e NADP compromete a oxidação dos ácidos graxos e a conversão de lactato em piruvato, resultando em esteanose hepática e acidose láctea. Estresse oxidativo. No caso da via microsomal mediada por CYP2E1, gera radicais livres que provocam peroxidação lipídica nas membranas celulares, causando estruturação membranar com múltiplas consequências funcionais e a formação de adutos. O acetaldeído forma adutos com proteína e DNA, alterando funções proteicas críticas e potencialmente iniciando processos neoplásicos através de modificações genéticas. A hepatopatia alcoólica e o espectro da lesão. As formas anatomoclínicas: a esteanose hepática, que é a acumulação dos lipídios nos hepatócitos. A hepatite alcoólica, que é a inflamação aguda com necrose hepatocelular. E a cirrose, que é a fibrose extensa e com desorganização da arquitetura hepática. A progressão entre essas formas não é linear e múltiplas lesões podem coexistir. A esteanose pode regredir com abstinência, mas a cirrose representa lesão irreversível, com elevada morbimortalidade. O metabolismo não oxidativo mitocondrial. Paralelamente às vias oxidativas, o etanol sofre metabolismo não oxidativo que gera compostos igualmente lesivos. Ésteres de acetyletanol, formados pela acetiletanol sintase, lesam diretamente as mitocôndrias. Fosfatidiletanol, gerado pela fosfolipase D, altera a composição das membranas celulares. Essas alterações mitocondriais favorecem a libertação de citocromo C, induzindo a apoptose e reduzem a produção de ATP, levando a degeneração ou necrose hepatocelular. Mitocôndrias gigantes são achados característicos nos hepatócitos de pacientes alcoólicos. Manifestações extrahepáticas no sistema nervoso: encefalopatia de Wink, síndrome de Korsakoff, degeneração cerebelar, neuropatia periférica e atrofia cerebral progressiva. No trato digestório: pancreatite aguda e crônica, gastrite erosiva, úlceras peptídicas e esofagite. Síndrome fetal: anomalias crânio-faciais, atraso do crescimento, déficits cognitivos e malformações múltiplas. Cardiopatia: miocardiopatia dilatada alcoólica, arritmia cardíaca e hipertensão arterial secundária. Nutrição: desnutrição proteico-calórica, deficiência de tiamina, ácido fólico e outras vitaminas. Neoplasia: risco aumentado de câncer na cavidade oral, laringe, esôfago, fígado e outros órgãos. Agora vamos para a cocaína, estimulante com graves complicações cardiovasculares. A cocaína, alcaloide extraído de folhas de coca, representa uma das drogas ilícitas mais consumidas mundialmente, completamente ilícita, né? Disponível como cloridrato, pó branco ou crack, forma alcoolinizada de grânulos em grânulos, apresenta potente ação simpaticomimétrica com grave repercussão cardiovascular e sistêmica. A fisiopatologia e a manifestação da intoxicação por cocaína. Efeitos simpaticomiméticos: midríase, dilatação pupilar, essa é famosa. Vasoconstrição arteriolar intensa, taquicardia e hipertensão arterial.
predisposição em arritmias potencialmente fatais. Complicação cardiovascular aguda. A combinação do aumento da demanda miocárdica, taquicardia e hipertensão, com a redução da oferta vasoconstrição coronária, pode precipitar infarto agudo do miocárdio, mesmo em jovens e sem doença coronária prévia. Lesão associada. Mucosa nasal. Necrose e por vasoconstrição crônica, perfuração do septo nasal em utilizadores por via inalatória. Miocardiopatia. Desenvolvimento de miocardiopatia dilatada em consumidores crônicos com insuficiência cardíaca progressiva. Lesões cutâneas, cicatrizes, hiperpigmentação, trombose venosas, abscessos e ulcerações nos locais de injeção. E a infecciosa. Endocardite infecciosa, frequentemente tricúspide, infecção por vírus de transmissão parental, VHB, VHC, VHD, VIH e HTLV. Granulomas do tipo corpo estranho são encontrados em linfonodos regionais e nos pulmões, resultantes de contaminantes como talco, trigo, presentes nas preparações vendidas. Opioides, heroína e derivados. Os opioides constituem uma classe de substância amplamente utilizada por consumidores de drogas ilícitas. Muitos casos de dependência iniciam-se através do uso terapêutico para controle da dor ou por facilidade de acesso a profissionais de saúde, por exemplo. Inicialmente, a pessoa sente euforia, alucinação, sonolência, sedação. Aí começa a tolerância, desenvolvimento rápido de tolerância com necessidade de doses crescentes. E aí, então, a dependência. Estabelecimento da dependência física com síndrome severa de abstinência. E aí que vem o caso mais grave. A síndrome de abstinência inicia de 8 a 12 horas após a última dose, apresentando manifestações características em fase suscetível. Primeiro, lacrimejamento, rinorreia, bocejo e sudorese intensa. Depois, período de cansaço, sonolência excessiva com sensação persistente de fadiga. Depois, midríase, piloereção, irritabilidade, tremores, náuseas e vômitos. Então, sintomas psicológicos prolongados com ansiedade e depressão. A morte súbita por superdosagem, overdose, é frequente devido à variabilidade do conteúdo dela, de 2 a 90% das preparações vendidas, dificultando o cálculo de uma dose segura. E agora vamos nos canabidióis. A maconha, derivada de folhas secas de cannabis sativa, representa uma das drogas ilícitas mais populares mundialmente. A fumaça contém numerosas substâncias ativas denominadas canabidióis, responsáveis pelos efeitos psicotróficos e periféricos. Classes de canabidióis. Existem 8 classes principais: cambigeróis, ácido cannabinomênico, canabidióis, delta 8, delta 9 tetrahidrocanabidióis, THC, canabiciclóis, cannabielzoínas e cannabinotrióis. Enfim, os compostos do grupo THC são os principais responsáveis pelos efeitos psicotrópicos. O haxixe, resina extraída das folhas, representa a concentração de 5 a 10 vezes superior de THC comparativo à folha seca. Mecanismo de ação. Os canabidióis exercem efeitos através de 2 principais receptores: o CB1, que é abundante no sistema nervoso central e tecidos periféricos, localização pré-sináptica, modula a libertação de neurotransmissores, reduzem o glutamato, GABA, norepinefrina, dopamina, serotonina e acetilcolina. E o CB2, predomínio em tecidos periféricos, efeitos anti-inflamatórios, modulação da resposta imunitária e ação no metabolismo e sistema cardiovascular. Ambos os receptores são de 7 domínios transmembrana, acoplados na proteína G inibitória, que é a G, da adelinato ciclase, reduzindo níveis intracelulares de AMPC.
Efeitos clínicos e potencial terapêutico. Cardiovascular, a vasodilatação periférica e taquicardia reflexa. Metabólico, aumento do apetite, modulação da secreção de insulina e adiponectina. Efeitos anti-inflamatórios analgésicos documentados. Alteração na percepção temporal e espacial, instabilidade emocional, comprometimento da memória e função cognitiva. As descobertas do endocannabinoides, antagonistas endógenos e inibidores seletivos como o rimonabant abriu perspectivas para aplicações terapêuticas no controle da obesidade e como antiemético em quimioterapia oncológica. E as psicodélicas, LSD e derivados. As substâncias psicodélicas produzem alterações profundas na percepção sensorial, induzindo experiências semelhantes aos estados oníricos ou de exaltação. Mescalina, extraída do cacto mexicano utilizado tradicionalmente por indígenas. Psilocina, derivada de cogumelos, com risco de intoxicação por amanitina, inibidor de RNA polimerase, causando necrose hepática, renal e do sistema nervoso simpático. LSD, ácido lisérgico, amplamente utilizado em contextos recreativos, com efeito simpático-mimético e graves consequências psicológicas, incluindo síndrome do pânico e manifestações esquizofrênicas persistentes. A intoxicação por toxinas fúngicas e utilizadas em chá de cogumelo pode ser fatal, com necrose hepática cetrolobular, necrose tubular aguda renal e minionecrose. A muscaradina e outra toxina de fungos, a amanita, produz efeitos parasimpáticos graves. É lógico que eu não vou aprofundar em cada uma. Não vou ficar explicando detalhes que são controversos, partes que trabalham com a parte mais recreativa ou partes que mexem mais nos efeitos curativos do cannabis, enfim, para doenças como Parkinson, etc. Porque isso daria, assim, toda uma quantidade enorme de tempo, de pessoas para discutir, enfim, seria muito assunto. E eu só quis dar uma pinceladinha, né, nessa parte de substâncias, para não dizer que não falei, e porque está no livro. E o que está no livro está aqui. A gente acabou por aqui toda a parte de lesão, tentando passar por todos os... a lesão, assim, de cada um dos tipos, né? Mas iremos trabalhar sobre necrose, apoptose, tudo isso um pouco mais para frente. Fechando aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, etc. E vão para a próxima lista. Não sei nem se vocês começaram por uma lista e vai para outra depois. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Um abraço.